Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Vamos iniciando neste momento as nossas reuniões semanais do ano de 2017. Que possamos neste ano nos engrandecer cada vez mais e nos realizar naquilo que anseia o nosso mais íntimo dos desejos. Que possamos atingir esses desejos de uma maneira ordenada, equilibrada, serena, tranquila e harmoniosa. Então sejam todos bem-vindos, vamos respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações por um instante, nos desligando do corre-corre do dia a dia, dos anseios internos por um instante, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O biscoito. Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo e também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar em paz. Ao lado dela se sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela ficou indignada, mas não disse nada. Ela pensou, mas esse cara de pau, se eu tivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho que ele nunca ia esquecer. E a cada biscoito que ele pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou, o que será que o abusado vai fazer agora? E então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou seu livro, suas coisas e se dirigiu ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento dentro do avião, para a surpresa dela, o seu pacote de biscoito ainda estava intacto dentro da sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem dividiu seus biscoitos sem se sentir incomodado, ao contrário dela, que se sentiu muito transtornada. A individualidade excessiva e a falta de comunicação roubaram dessa moça o privilégio de vivenciar um momento de boa vontade entre os homens. Autor desconhecido. Essa é uma historinha bem simples, eu já até li ela aqui algumas vezes, mas ela traz uma reflexão bem interessante acerca da nossa individualidade excessiva. Eu sempre falo aqui que nós somos únicos, que somos seres, só existe um risquinho no nosso dedo, não existe nada, ninguém mais igual a nós no universo, e por isso só isso é motivo para nos sentir engrandecidos. Sentir engrandecido é uma coisa, mas se sentir o dono do universo é outra. Né? E aqui nesse relato aqui simplesinho, é aquela típica situação da pessoa que acha que a vida, o mundo está contra mim. Né? Ela sentou para comer o biscoito dela e o abusado do moço está comendo o biscoito dela. Onde já se viu uma coisa dessa? Né? Que abuso! Quantas vezes no dia a dia, em situações, a gente se sente dessa maneira? Porque o meu marido está me tratando de tal maneira, porque meu pai, quem ele pensa que ele é, porque o meu chefe está pensando que eu sou o quê? A gente se sente extremamente injustiçada, a gente se sente que o mundo está contra a gente. Mas será que o mundo está contra a gente mesmo? Ou será que somos nós que estamos perdendo a oportunidade do diálogo, do amor, nessa situação? Se realmente o rapaz estivesse realmente pegando, que realmente ele fosse um cara de pau e estivesse pegando o biscoito dela, ela não poderia no primeiro biscoito, quando ela ficou irritada, em vez de ela guardar esse rancor para ela, essa indignação para ela não poderia ter falado para ele, olha meu senhor, eu acho que você está tendo algum engano, esse biscoito é meu. Ela não poderia ter sido educada, ela não poderia ter ido em busca do diálogo, ela não poderia ter sido amorosa, né? O amor e o respeito para com o próximo, né? Por que uma sociedade ela é caótica ou não?
Né? Às vezes a gente vai em alguns locais, né? A gente fala, nossa, aqui é uma bagunça, ninguém se respeita, um passa por cima do outro, ninguém se respeita no trânsito, é um passando por cima do outro. E tem situações, e tem locais que a gente fala, nossa, lá é tão gostosinho, todo mundo se conversa, todo mundo se fala. Respeito e amor. As pessoas se respeitam. Não vai existir, não estou dizendo que não vai existir nunca, né? Porque nunca é uma palavra que eu não gosto de utilizá-la, porque sempre o universo pode nos surpreender com algo novo, e isso se chama evolução. Tenho certeza que o mocinho lá da caverna nunca imaginou que existiria fogo num pedaço, numa caixinha, né? Ia existir fogo em caixinha, ou fogo num aparelhinho, enfim. A gente não pode usar o nunca. Mas você já pensou se a gente tratasse, vivenciasse a vida com um pouco mais de respeito e de amor, se as pessoas se tratassem, em vez de, num primeiro momento, já sair brigando, reclamando, sapateando, não respeitando as diferenças? Isso é uma coisa que a gente está vendo muito seriamente no nosso momento presente, né? Nós que estamos aqui vivenciando e não falo só Brasil, não, é mundo, né? Se a gente olhar as notícias aí dos jornais, a questão do respeito parece que ela foi deixada para trás, né? A questão do respeito à diferença. Se cada um tem um risquinho, cada um vai pensar de uma maneira, cada um vai agir de uma maneira. E essa é a graça da vida. É cada um agir de uma maneira, cada um pensar de uma maneira que faz com que o mundo evolua. Se todo mundo pensasse igual, estaríamos, como eu acabei de falar do mocinho da caverna, a gente estaria lá ainda riscando 2 gravetinhos, porque todo mundo faz assim, não todo mundo vai continuar fazendo assim. Tem que ter gente pensando diferente para poder evoluir a humanidade. Mas o mundo estava estagnado, exatamente. Então a diferença, ela é necessária. E às vezes essa diferença, ela é motivo para a gente não falar, né? Quem nunca ouviu falar de uma história de um pai que não conversa com um filho, uma mãe não conversa com um filho por causa das diferenças? Porque eu acho que a vida tem que ser dessa maneira e o meu filho acha que tem que ser dessa maneira e a gente não se fala mais. Quantas pessoas por aí, né? Quem nunca não ouviu uma história dessa? Isso é o quê? Falta de amor e de respeito. As pessoas, elas têm E é interessante isso, né? Essa coisa da gente não querer, não achar, brigar, deixar de falar com a mãe, porque ela não pensa do jeito que eu quero, ela me pega, isso, aquilo outro. Só que assim, você quer ter a sua opinião respeitada, mas você não quer respeitar, não quer que o outro tenha direito a ter a opinião dele respeitada também, né? A gente acha que só a gente está certo. Uma mocinha aqui, meu biscoito. Esse cara pegou o meu biscoito. Essa já contou essa história. Já. Esse biscoito estava na mão do rapaz ou estava na mão dela? O biscoito é do rapaz. Eu sei, mas ele deixou no banco. Ele deixou no banco. E ela achava que era o dela, que ela tinha colocado no banco. E na verdade, né? A axiologia é uma das piores ciências que existe, né? A axiologia. Ela achou que o biscoito era dela, né? Não olhou e ela achou que era dela, e ela achou que o moço era um abusado, ela achou né? E ela achou, e quantas vezes a gente não acha que o mundo está contra mim? Eu acho que ele só quer me sacanear, eu acho que o meu chefe só quer sacanear. De fato, existem situações que de fato o outro quer sacanear mesmo. Não é um achismo de fato, mas como é que você sabe se realmente é ou não? Dialogando. Com o diálogo, e o diálogo com o respeito, não é o diálogo com a gritaria, né? A moça podia ter falado, você tá pensando que você tá pegando meu biscoito, que história é essa? Não, com o diálogo, com o respeito, com o amor. Olha, meu senhor, eu acho que esse biscoito é meu, né? Sei lá. E naquele momento, na hora que você parte para o diálogo, amorosamente, o universo, nós seres humanos, nós temos uma inteligência que ela está abaixo da nossa inteligência consciente, uma inteligência inconsciente. Sabe quando você chega perto de uma pessoa, você nunca viu a pessoa na vida, você chega perto da pessoa e você fala, nossa, que pessoa gostosa, que pessoa boa. Alguma coisa em você fala, eu nunca falei com essa pessoa, mas essa pessoa parece que é uma pessoa boa. É uma inteligência que a gente tem, não vou entrar no mérito de explicar isso no detalhe agora, mas é uma inteligência que todos nós temos, porque nós somos animais, e o animal, ele tem instintos.
Então esse instinto, ele mostra que é legal ou que não é. Então todos nós temos uma inteligência, essa coisa para sentir se aquilo que está vindo até a gente é bom ou não. Então se você chega com sinceridade, com amor para conversar com alguém, essa inteligência no outro, ela reconhece essa pessoa. É uma energia que a gente, né, uma coisa sem palavras, essa pessoa reconhece que você está conversando ali sincera. Tem uma frase que um dos meus amigos me falou, e eu gosto muito de usar essa frase: o universo só entende a verdade, ele só escuta a verdade. E que verdade é essa? Essa que a gente pulsa sem palavras, essa que a gente pulsa do nosso peito. Quando a gente pulsa a verdadeira, vou dar um exemplo clássico: a pessoa que morre de medo de ser assaltada. Por que ela morre? A pessoa, vamos entrar no âmbito do assalto, vamos entrar no âmbito mais corriqueiro: a pessoa que morre de medo de barata. Se uma barata entrar nessa sala neste momento, a pessoa que tem mais medo, a barata ela vai direto em cima daquela pessoa, como se a barata já soubesse: esta pessoa não gosta de mim, então eu vou até ela. Na verdade, o que acontece? A pessoa pulsa tanto a repulsa de barata. Barata, ai meu Deus, barata, barata. Ela atrai a barata, né? Por isso que a gente fala, você tem que pulsar aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Eu não quero ser assaltada, eu morro de medo de ser assaltada, então eu estou sempre me cuidando. Normalmente essa pessoa tem uma história: ai, eu me cuido tanto e acabei sendo assaltado. Eu morro de tanto de medo de barata, a barata vem em cima de mim. É óbvio, você vive prestando atenção no assalto. Você está ali o tempo todo, a tua mente está assalto, assalto, assalto. É óbvio que você vai ser assaltado. Barata, barata, barata. É óbvio que a barata vem para cima de você. Então você tem que pulsar aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Quero estar bem. Estou bem, mas está tudo esquisito ainda. Estou ótimo. Que vai chegar um dado momento que você começa a pulsar essa energia. E o universo, minha gente, o universo é um grande imã. O universo, ele é um grande imã. A gente atrai aquilo que a gente pulsa. É tão simples. Se a gente conseguisse ter se a gente conseguisse como é que fala? Controlar a nossa mente maluca e colocar isso de verdadeiramente no nosso coração, o universo entende aquilo que está no seu coração. Então, tudo funciona. Sabe aquela pessoa, eu gosto de usar esse exemplo, aquela pessoa, sempre toda família tem aquele que não faz nada, aquele que só enrola, aquele que é vida mansa, sabe, vida boa? E a vida parece que dá todas as oportunidades pro cara. Nasceu de pi pra lua, né? O cara é sortudo. Por quê? Porque ele acredita que a vida é boa. E a vida é ótima. Você conversa com ele, não sei o que, a crise. Não, vai dar tudo certo, não, tá tudo bom. Você sai e fala: nossa, esse cara vive em outro planeta, não é possível, é um poliana, né? Vive no mundo da lua. Mas se você parar e observar a vida dele é ótima. Por quê? Porque de fato ele pulsa aquilo que ele acredita. A vida traz para ele aquilo que ele acredita. Então, essa mocinha aqui da história, ela provavelmente é do tipo que adora briga, né? Do tipo que adora um mundo, né? Sempre tem alguém querendo me sacanear, né? Se você vive na vida, sempre tem alguém querendo me sacanear, eu preciso ficar esperta, mas você vai ter um monte de história para contar de alguém que te sacaneou, porque é a energia que está pulsando, né? Então, a gente tem que ter o discernimento de pulsar aquilo que a gente quer para a vida da gente. A gente tem que ter o discernimento de perceber que a vida é só um reflexo daquilo que a gente pulsa. Então, se está todo mundo sacaneando, se está nego roubando teu biscoito, se está um caos, não é pera um pouco, né? Você acha que seria, não é querer assim, eu sempre falo que somos especiais, só você é único no universo e tal, mas todo mundo é único, né? Então tem um monte de único, né? Você não é exclusivo, tem um monte de único. Então, se tem um monte de único, são todos iguais. Por um outro prisma, somos todos iguais, somos todos capazes de. E por isso só, acho pouco provável que o universo vai escolher você para sacanear. Na verdade, é você que está se sacaneando, e não o contrário, né? Então, uma receita é falar: legal, você falou tudo isso, e aí? Como é que eu faço para mudar esse negócio? Comece a pulsar respeito e amor. Por quem? Em primeiro lugar, por você. Em primeiro lugar, porque quando você reconhece o que é amor, o que é respeito, naturalmente a gente pulsa isso pelo outro, a gente reconhece isso no outro. Tem um filme que eu assisti há muitos anos atrás, eu não vou lembrar ele agora, não é O Segredo, é Quem Somos Nós, se eu não me engano é esse o nome do filme.
Tem uma passagem no filme que eu gosto bastante de exemplificar, que ele mostra os índios olhando, é um exemplo que ele dá lá, dos índios olhando os barcos quando chegaram, os barcos dos portugueses quando chegaram aqui. Muitos dos índios não enxergavam os barcos, eles enxergavam montanhas. Por quê? Mas eram barcos porque eles tinham problema de visão? Não, porque eles não reconheciam aquilo. Aquilo era completamente novo a qualquer coisa que ele tinha imaginado. Então para ele aquilo era uma montanha, era um bicho, não era um barco. Então a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. E não como é que você quer respeitar o outro e pulsar amor para o outro se você não tem amor e não se respeita. Se você não pulsa amor para você mesmo, se você não respeita você mesmo. Então você não sabe o que é amor. Então você não pode ser real. É difícil, não digo que é impossível, mas é mais difícil você amar o outro se você verdadeiramente, equilibradamente, porque é muito fácil a gente deixar de se amar e colocar todo o amor no outro, mas aí a gente está fazendo uma transferência e não um amor equilibrado, se a gente não se ama. E quando a gente sabe o que é amor, a gente se sente bem, naturalmente a gente respeita o outro, a gente pulsa amor para o outro, se torna natural. Então isso é uma das maneiras da gente conseguir vivenciar a vida de uma maneira mais leve e mais serena. Eu não estou dizendo que a vida é mar de rosas, não é isso. Não, a vida é um mar de rosas, a rosa tem espinho, vai chegar uma hora que o espinho vai bater na sua perna e vai machucar. Mas também vai ter o perfume, vai ter as pétalas batendo na sua perna também, aquele perfume macio tocando em você. Isso é a vida. A vida tem momentos bons e tem momentos ruins. Mas o que a gente tem que ir praticando, e isso é uma prática eterna, eu sempre falo que eu acho que isso a gente vai estar... Por cada momento da vida a gente está num estágio, está vivenciando um aprendizado novo, né? Então isso é uma prática eterna, da gente acreditar que é possível, da gente acreditar que vai dar tudo certo, da gente, como diz aqui a última frase aqui do autor, que é possível ter boa vontade entre os homens. Então é possível vivenciar um planeta mais equilibrado. Por mais que a gente está nesse momento de tanta gente não respeitando o outro, como eu falei, não é só aqui. Você liga, agora há pouco estava vindo para casa, né, para cá, ouvindo o noticiário, de gente, não, você é diferente, não quero esse cara aqui, eu não, porque vamos ter amor, vamos respeitar. Tem espaço para todo mundo, minha gente. Mas tem 7 bilhões, 8, já deve estar em 8, chegando aos 8 bilhões aí. Mas eu acredito que existe uma energia superior a nós, orquestrando tudo isso. E se estamos todo mundo junto aqui, dá para viver todo mundo em harmonia. É só querer. Para isso a gente precisa querer. A gente precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O passo que o moço teve em relação à moça. Porque ele sim tinha motivo para brigar com ela. Porque o biscoito era dele. E ela estava comendo o biscoito dele. Ele tinha, se você for a pensar em termos de vamos ser racionais, ele tinha motivo para brigar com ela. E não, ele teve uma atitude muito pacífica e muito amorosa. Né? No último biscoito ele ainda dividiu no meio, deu metade para ela e comeu a outra metade. É esse tipo de atitude que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. O compartilhar harmonioso. Também não adianta você compartilhar, porque tem gente que quando eu falo de compartilhar, a pessoa pensa, então já que eu tenho uma roupa e o outro está sem roupa, eu vou dar minha roupa para ele. Tá, antes tinha no universo uma pessoa com roupa, outra pessoa sem roupa. Legal, você deu sua roupa para ele. Continua a mesma coisa no universo, uma pessoa com roupa, outra sem roupa. Ou seja, no fim das contas não adiantou nada. Então quer dizer, o viver harmoniosamente, o compartilhar aquilo que eu posso compartilhar, respeitando também o meu limite, respeitando também até onde eu posso. Em determinados momentos vai ter situação que a única coisa que a gente vai poder fazer é dar um sorriso. A gente não pode tirar a roupa e dar para o outro, porque senão a gente vai ficar sem, vai ficar com frio, né? Então a gente tem que... Minha mãe falava, mandando você descobrir um santo. Exatamente, porque no final da história vai continuar um santo descoberto, não é verdade? Então a gente tem que saber ter essa dosagem, falar, mas como é que eu aprendo isso? Vivenciando, isso é vida, isso é experiência. Mas se você viver de uma maneira pulsando o amor e o respeito, tenha certeza que você vai estar sempre ali agindo da melhor maneira possível, agindo o mais próximo do equilíbrio possível na sua vida e na vida do outro.
Então, assim, que a gente toma o convite reflexivo dessa noite, que a gente possa ter mais atitudes como o moço, né, que teve alguém catando o biscoito dele e ele podia ter rolado, brigado, e falar, tudo bem, tem um pacote inteiro, eu não vou comer isso tudo mesmo. Então vamos compartilhar e vamos viver aqui um momento de compartilhamento, de troca, né? E que a gente possa ter menos atitudes como a moça, né? Se sentindo a injustiçada do mundo, sem razão. Né? Desligada, né? Desligada. Não, e no caso, neste caso em questão, ela se sentiu a injustiçada e sem razão, sem motivo que é o que está acontecendo muito no mundo hoje em dia. As pessoas estão se sentindo injustiçadas sem motivo. Porque o outro, que eu achei um absurdo, uma história que eu ouvi esses dias, porque a moça estava vestindo vermelho, ela quase apanhou. Peraí, pessoal, cadê o respeito? Radical, né? É muito radical, cadê o respeito às ideias? Cada um tem a sua ideia, né? As pessoas têm o direito de ser quem elas são. E a gente acha que, né? Porque você começa, é a axiologia de novo, né? Eu acho que ele está usando vermelho porque ele é de tal, gosta de tal pessoa, então eu não gosto de tal pessoa, eu vou bater nessa pessoa. E aí é axiologia, percebe? Então que a gente possa, isso a gente está sendo uma atitude muito, muito comum, a gente se sentir injustiçado sem ir em busca do porquê, sem entender as coisas, pura e simplesmente começar a sapatear, xingar, esbravejar, brigar. Espera aí, questiona, dialoga, né? A boca foi feita para falar, sentimento foi feito para se expressar, né? Somos seres humanos, nós não somos animais. Os animais, eles não... E mesmo os animais têm um código entre eles, não é a briga à toa. Brigam geralmente por causa de uma caça, tem um porquê da briga, não é porque eu olhei e não gostou. Também, né? Defesa, tem um código, não é assim, pura e simplesmente. Ela te morde. Se você passar por ela e não pisar, ela não vai te fazer nada. Ela não vai te fazer nada. E o que nós estamos agindo pura e simplesmente como se fosse, passou do meu lado e eu tô mordendo. Então, com isso, o que acontece? Não e eu gosto sempre de falar isso, não estou querendo salvar o mundo e nem querendo que, né? Mas é a tua vida que não fica legal. Então, assim, como eu falei logo no início, a verdade é só uma, é a tua. Então, assim, se a tua vida não está legal, presta atenção que não é exatamente o mundo que está te sacaneando, é você que não está agindo de uma maneira legal. E aí, naturalmente, a sua vida começa a ficar... Né? Esse exemplo, o exemplo da moça, a perseguição, né? Todo mundo me sacaneia. E aí você começa a se desgastar, você gasta energia, você começa a ficar estressado, porque tá todo mundo querendo me sacanear, tá todo mundo me perseguindo. Né? A síndrome de Jesus Cristo, estão me perseguindo, mas Jesus Cristo, que foi perseguido, ele pulsando, mesmo na perseguição, pulsando amor, minha gente. Eu sei que é um exemplo extremo, mas na essência, vamos começar a ter mais atitudes como o moço, né? De compartilhar. E se não quisesse compartilhar também, de uma maneira educada, olha, minha senhora, o biscoito é meu, estou com fome. Toma mais um ali para você, mas ele é meu, tal. Com respeito e com amor. Porque, como eu volto a dizer, não é exatamente, não necessariamente o fim... claro que todo mundo será beneficiado com todo mundo vivendo de uma maneira ordenada, mas é principalmente você. E como aqui nessa reunião o nosso objetivo é o engrandecimento do ser humano, né, de todos que estão aqui presentes, cada um possa encontrar a sua receitinha de bolo, a sua receitinha para o seu bolo crescer e ficar fofinho e gostoso, então que você possa ir, como ponto reflexivo dessa semana, perceber que tipo de atitude que você está tendo para com a vida? A atitude da moça, se sentindo injustiçada sem necessariamente ser, ou a atitude do moço, que foi injustiçado, mas preferiu trabalhar a pulsar o respeito e o amor. Perceba que o moço levantou e foi tranquilo, percebe como fica a energia da pessoa? O moço estava tranquilo e sereno. A moça estava estressada e nervosa. Então, ou seja, preocupada. Exatamente. Então, percebe? A nós, se nós estivermos em paz, independente do que está acontecendo aqui fora, as coisas fluem, as coisas se ajeitam e naturalmente a nossa vida se torna
um mar de rosas. Mesmo que um espinho ou outro te toque, você não vai se estressar, porque o perfume está tão gostoso que aquilo não te fere. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. Convite reflexivo dessa semana, como diz a música, que possamos aprender a viver, né? Como diz a música, o bem e o mal existe, a gente tem que escolher qual é o tipo de atitude que vai nos trazer serenidade e tranquilidade em nossa vida. E naturalmente, quando nós estamos tranquilos e serenos, a vida em nossa volta ela se torna também mais tranquila e mais serena. Que a gente possa praticar aí a reflexão dos nossos atos, se estamos agindo como uma mocinha da história ou como um mocinho da história. Que possamos cada vez mais agir de uma maneira harmoniosa e serena, objetivando sempre o nosso bem-estar interior. Mas como eu sempre digo, que você possa realizar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Obrigada a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dentro em breve teremos novidades aí para quem nos acompanha à distância. Mas eu agradeço imensamente a presença de todos e a participação de todos. Até a próxima semana. Tenham todos uma boa noite.